tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores. Depois dos tantos absurdos que acompanhamos nos últimos dias, o tema do meu discurso de hoje não poderia ser outro que não a violência sofrida por uma adolescente da nossa cidade. O estupro praticado por 33 homens e as seguidas violências psicológicas, emocionais e simbólicas, com a divulgação do vídeo, a relativização e o questionamento sobre o que ocorreu, inclusive por parte do delegado que começou a acompanhar o caso. O julgamento e investigação sobre a vida pregressa da vítima, como se qualquer das questões levantadas servisse como justificativa para responsabilizar a menina pela violência que sofreu. Também não podia deixar de chamar a atenção para o fato, senhor presidente, de que nesse momento em que nossa sociedade discute a cultura do estupro, que nada mais é do que a manifestação mais perversa da cultura do machismo, nós vemos o senhor Pedro Paulo renunciando ao seu cargo no governo para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Ou seja, um agressor de mulheres assumindo a candidatura à prefeitura da cidade no momento em que a sociedade precisa repudiar a cultura do machismo e a cultura do estupro. Mas para falar desse assunto e poder de fato contribuir para o fim do machismo em nossa sociedade e da cultura do estupro, que é fruto dele, é importante entender o local que ocupo. Um homem com uma série de privilégios pelo simples fato de ter nascido homem e me reconhecer e identificar como tal. Um homem que ocupa um mandato parlamentar em uma casa legislativa ocupada majoritariamente por homens. Como não é possível abrir a tribuna para que alguma companheira com mais condições do que eu fale, eu vou aproveitar esse momento para dar voz às companheiras que constroem cotidianamente o meu mandato e lerei uma carta escrita por elas. Carta das mulheres do mandato do vereador Renato Cinco, do PSOL. No dia 25 de maio, última quarta-feira, veio a público o vídeo com imagens de uma jovem de 16 anos sendo brutalmente estuprada por cerca de 33 homens. Rapidamente, o vídeo alcançou centenas de milhares de compartilhamentos nas redes sociais e foi acompanhado de comentários indignados, mas em sua maioria foram comentários que escarneciam da vítima. Esse caso desnuda uma realidade de violências cotidianas sofridas pelas mulheres no Brasil. As mulheres são cerca de 50% da população mundial. No Brasil, são responsáveis sozinhas por sustentarem 37,7% das famílias do país, segundo o portal Brasil do Governo Federal. São as mulheres que movimentam a economia com sua força de trabalho mais superexplorada e com menores salários do que os homens. As mulheres, realizando as mesmas tarefas e funções, recebem cerca de 63,3% do que eles recebem, segundo o IBGE. No setor de serviços, as mulheres também possuem papel fundamental, apesar de toda a precariedade trabalhista, salarial e de condições de realização. Contudo, são as mulheres, segundo o PNAD, que possuem mais escolarização em todos os níveis, sobretudo o universitário, e acumulam mais anos de estudos. Na política, as mulheres são maioria na organização das bases sociais, principalmente nos movimentos populares. Mas isso não se reflete na política institucional. Nessa Câmara, por exemplo, as vereadoras representam apenas 15,7% do total
de parlamentares. Essa inversão, longe de ser circunstancial, é constituída da nossa sociedade, é constitutiva da nossa sociedade. Uma sociedade que reproduz cotidianamente o domínio sobre os corpos, a subjetividade e o trabalho das mulheres. Portanto, falar de estupro é mais do que falar de uma violência motivada pelo desejo sexual. A cultura do estupro é a cultura da objetificação da mulher, da negação de sua subjetividade, do seu desejo, do que a constitui enquanto ser humano. Sem essa negação, seria impossível ao patriarcado nos normatizar e nos manter sob controle. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. No Rio de Janeiro, 13 mulheres são estupradas por mês. O mapa da violência 2015, homicídio de mulheres, mostrou que 50,3% dos assassinatos de mulheres no país em 2013 foram praticados por familiares, sendo 33,2% dos casos cometidos pelo próprio parceiro ou ex-parceiro. Esses dados são expressão de uma violência que funda a nossa sociedade e não dão conta dos muitos casos que sequer são denunciados. Existe uma produção publicitária, uma produção audiovisual que reforça a estética da violência ao corpo feminino, a dominação e a humilhação da mulher. O caso da jovem de apenas 16 anos, vítima de estupro coletivo, não é um caso isolado. Não é porque ela foi ao baile funk, não é porque ela estava sob o efeito de qualquer psicotrópico. Mulheres são estupradas em casa, na igreja, no trabalho, no transporte público, na escola. Não é porque ela usava um tipo de roupa. Mulheres são estupradas porque homens acreditam que podem nos violentar, mas não podem. Se para os homens estar sob efeito de álcool ou outras drogas é uma atenuante de suas condutas, para muitas pessoas, o fato da moça ter se declarado usuário de drogas é sinônimo de estar disponível a toda sorte de violência. De nós é tirado o direito de nos divertirmos, de sairmos sozinhas às ruas, de nos expressarmos. Desde novas, aprendemos a nos comportar, falar baixo, roupa comprida, andar em grupo, tomar cuidado com os rapazes. Somos podadas a vida inteira na esperança de evitar a violência e a agressão da sociedade. As mulheres são violentadas física e psicologicamente e terminam responsabilizadas pela própria agressão. Somos torturadas com questionamento sobre o nosso comportamento, sobre como contribuímos para nos colocarmos em situações de abuso. Somos criminalizadas para que o foco saia do agressor e recaia sobre nós, e a nossa culpa, mais uma vez. Na última semana, uma das vítimas de estupros recorrentes na Universidade Federal Rural deu fim à própria vida, após denunciar o abuso sofrido e ser desacreditada repetidamente por seus colegas e pela universidade. No caso da jovem de 16 anos, sua imagem foi associada ao tráfico e ela foi desqualificada enquanto vítima por não reproduzir os padrões que se esperam de uma mulher. A mensagem que tentam nos passar é clara. Quando não correspondemos às regras, quando não agimos conforme as expectativas de controle, somos agredidas e subjugadas. Fotos segurando armas, outras fotos seminua, mais declarações polêmicas. Não foram poucos os dados que surgiram na tentativa de desqualificar a jovem. Se verdadeiros ou não, não importa. Todas nós, mulheres,
Se não fomos vítimas de abuso, conhecemos pelo menos outra mulher que tenha sido. E isso deixa claro que a questão não é sobre nossas condutas, mas sobre o machismo e a cultura do estupro. Precisamos parar de retroceder e avançar em políticas públicas que intercruzem com a questão da segurança das mulheres, como, por exemplo, a demanda que apresentamos no mandato do Renato Silco, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de mais verbas para iluminação das vias públicas em locais de maior incidência de violência contra a mulher. Precisamos urgentemente investir numa educação crítica que combata o machismo e resgate a mulher e seu papel na história. Por isso, nosso mandato propôs e aprovou o projeto que cria a campanha permanente de combate ao machismo e de valorização das mulheres nas escolas do município do Rio de Janeiro, através da Lei 5.858 de 2015. Queremos mulheres e homens melhores, por isso propusemos também o aumento da licença paternidade, PELON 21 de 2014, para que os pais atuem de forma igualitária no cuidado com as filhas e os filhos. Estamos juntas, somos essa jovem de 16 anos, somos a Jandira, que morreu por causa de um aborto clandestino na zona norte dessa cidade. Somos as camponesas, indígenas e negras, escravizadas, trabalhadoras exploradas nas indústrias e no espaço urbano. Somos as bruxas queimadas pela Inquisição. Somos seres humanos e não aceitamos ser tratadas como seres de segunda categoria, subjugadas, violentadas. O nosso corpo não pode e não está à disposição de nenhum indivíduo e nenhuma instituição. Repetindo, esta é uma carta das mulheres que atuam no nosso mandato aqui na Câmara Municipal. Por fim, senhor presidente, queria apenas anunciar que estou enviando um ofício à Secretaria de Educação do município, solicitando audiência com a secretária, a senhora Helena Bomeni, e também com a subsecretária, aliás, com a secretária especial de Política para Mulheres, aqui também do município do Rio de Janeiro, para que a gente possa discutir a implementação efetiva da Lei 5.858 de 2015. Muito obrigado pela atenção de todos e todas.